Ressaltar também esse bom trabalho dos atletas. Então, o primeiro tempo não foi tão bom, e sempre vai acontecer isso, a responsabilidade é minha. E o segundo tempo os atletas conseguiram executar muito bem o que a gente se programou, né? E ressaltar também que a gente tem algumas peças importantes de fora, na verdade muito importantes. Alguns problemas que fogem um pouquinho do nosso controle, né? E lesões geradas por traumas em relação ao que a gente se programou, né? Então, são peças importantes que vai nos dar condições de poder fazer trocas à altura, de se manter dentro do modelo tático, né? O jogo hoje foi difícil, até pela lesão do Helder na véspera do jogo, enfim. Mas são os problemas que vão acontecer, que a gente tem que estar pronto, né? E a importância de uma pré-temporada para a gente trabalhar todos dentro dos conceitos, né? Mesmo com vários desfalques importantes, a gente conseguiu, principalmente no segundo tempo, ter um desempenho à altura da marca Caxias, do que a gente se programou, e principalmente do que os objetivos que a gente traçou, né? Então, a vitória é fundamental, principalmente porque, eu sempre falei isso, dentro da conta que a gente precisa para poder chegar à semifinal do Campeonato Gaúcho, e eu nunca me furtei disso. Acho que o Caxias tem condições, tem qualidade e vai ter trabalho para poder chegar nesse objetivo. Então a vitória hoje ela passa a ser fundamental para a gente alcançar essas metas, né? A vitória nos coloca aí no G4, então agora é programar, recuperar os atletas, né? E pensar no próximo jogo, que é clássico, e esse é mais importante ainda. Bom, Luizinho, o time do segundo tempo, né, a gente viu uma modificação do meio-campo. Esse meio-campo do segundo tempo foi o que mais se ajustou nesse começo de Campeonato Gaúcho? Na verdade, a gente começou com o meio-campo totalmente diferente até, né? Mas a importância disso, né, da pré-temporada. Quando a gente perde um jogo, da forma que foi, para mim o preço do jogo do Grêmio foi muito caro em relação ao que a gente desenvolveu no primeiro tempo, na arena, da forma que se colocou, né? A gente tomou um gol muito cedo no segundo tempo contra o Grêmio, e depois, e não é à toa, né, que até no jogo de ontem o Rogério Zimmermann falou sobre isso também, né? As decisões, principalmente quando envolve a dupla Grenal. Na verdade, eu tenho um sentimento, que o mesmo do Rogério e o mesmo de alguns profissionais que a gente conversa. Parece que já está estabelecido que tem que chegar à classificação Grêmio, Inter e Juventude, que são cabeças de chave. Não é assim. Tem que ter respeito, principalmente pelos clubes do interior, que é uma luta constante, né? O presidente está aqui na sala para poder arrumar recurso, para a gente poder se programar, né? E as decisões, principalmente do VAR, sempre são a favor dos... e não estou falando que tem que ajudar o Caxias, não, né? Mas sempre pesa algumas decisões, né? Na quinta-feira a gente já sabia que o jogo do Inter seria em Novo Hamburgo, sabe? São decisões rápidas, né? E o Rogério, ele tem razão de poder fazer uma cobrança em cima de alguns pontos que são importantes, né? O Caxias, a gente não pega uma dupla Grenal em casa para poder fazer até uma renda. Não é isso, presidente? É o Caxias, se eu não me engano, o Avenida e o Pelotas, que não tem um confronto que pode gerar uma renda boa, né, para poder se reforçar, para poder manter os seus compromissos em dia. Então, tem alguns pontos que na visão do São José, de poder colocar o jogo, se eu não me engano, em Juí, pelo que eu li, ou em Pelotas, né, se eu não me engano foi isso, é para poder gerar uma renda, né, para poder, e geralmente essa renda faz parte do orçamento do clube. E a resposta que eles tiveram foi em cima de um desequilíbrio técnico até. Mas que equilíbrio é esse que o São José vai jogar 3 jogos em casa e 5 fora? Dentro de uma competição de 8 jogos só.
E esse é um debate tão importante que, para mim, a gente parou de formar jogadores a nível de seleção brasileira porque o estadual tem 8 rodadas, que vai ter uma visibilidade boa. Porque depois, entre aspas, o pessoal que fica de quinta ou oitava, a visibilidade é outra, totalmente diferente. Então, mas enfim, né, são assuntos importantes que tem que olhar um pouquinho mais para o interior, porque tem bons profissionais trabalhando, tem que ter respeito por esses profissionais, até porque já é o 4º ano que não tem Grenal na final do Campeonato Gaúcho. E isso mostra, e vou puxar para o lado do interior, né, que foi os últimos trabalhos que eu fiz, não é que a dupla caiu, não, é que o interior cresceu muito. O Caxias tem ambições grandes ao longo desse ano, né? Um clube que está com a saúde financeira em dia para poder brigar e chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, que é outra meta que a gente nunca se furtou, e o trabalho ele é todo direcionado para isso. Agora, eu não posso abrir mão do estadual, que ele é muito importante, porque tem a sua cota, que gera uma vaga para a Copa do Brasil, que gera outra cota, que faz parte de todo o orçamento que a gente tem. Então, só para acrescentar um pouquinho alguns pontos que são importantes para a sequência também do trabalho que a gente faz dentro do estadual. Pois quando tu chegaste no Caxias, tu disseste que ia fazer aquilo que fez no Ipiranga, nos outros times, enfim. Tem um modelo propositivo que marca alto, que ataque, a gente vê se entrando várias vezes no jogo, né? Os primeiros 10 minutos hoje, por exemplo, contra o Monson, alguns momentos contra o Grêmio. Só que eu percebo, pelo menos nos jogos de maior exigência, que às vezes na transição defensiva o time procura um pouquinho o modelo e acaba que sobra alguns espaços para o adversário. O Grêmio encontrou espaço, o Brasil encontrou hoje no primeiro tempo. No segundo tempo tu volta com um volante mais dentro da linha da zaga. Esse outro modelo que tu tem, que tu corrigiu hoje no intervalo, Luizinho, é algo que também está treinado, é algo que também pode ser utilizado, e eu te pergunto se a exigência do campeonato te força a daqui a pouco ter outras estratégias, além dessa de marcar alto e de ter uma transição que busca o modelo sempre? A pergunta é boa. Depende muito do adversário, do momento do jogo, né? Mas assim, é a formação de uma equipe nova, né? de um conceito, de um modelo de jogo com muita ambição também para a gente colocar, né? O Pepe deu uma entrevista, se não me engano foi ontem, falando disso, do tempo, né? Que na Premier League trocou 3 treinadores e o nosso futebol só no passado na Série A trocou 20 vezes. Futebol é tempo, entendeu? Para poder... É tempo, é dinheiro, é reposição, né? Para te ter constância, rendimento, fazer uma troca e conseguir manter. Quando a gente fala de um time que vai se colocar no campo de ataque, e aí, claro que vai gerar alguns espaços, você tem que se expor, é muito mais fácil a gente colocar o time num bloco baixo e esperar o erro do adversário. O mais difícil que tem no futebol é o que a gente tentou fazer contra o Grêmio, né? de poder fazer o jogo que tem que ser feito, né? Vai ter momentos que a gente vai fazer um bloco mais baixo, vai respirar um pouquinho, né? E dentro disso tem alguns pontos que chegam até nós, né? A gente fez como eu falei, eu acho que ficou muito caro o jogo contra o Grêmio, o placar. Não era jogo para 4-0, mas acontece, né? Então se gera gera pontos negativos. Chegou para nós que o time não corria, que o Cetolin não sei o que, né? Cetolin é um dos melhores profissionais que eu trabalhei. O polaco que trabalha no Brasil aqui também foi campeão brasileiro comigo no Amazonas. São profissionais de alto nível, né? Aqui não tem ninguém querendo fazer experiências, professor Pardal, muito pelo contrário. Tem uma equipe que estuda muito o que é feito, os problemas que a gente teve em relação
e não foram poucos, né? Como eu te falei, foram mais em cima de traumas e acontecem o tempo inteiro, como aconteceu um choque agora no final e o zagueiro do Brasil acabou saindo, como aconteceu com o Cunha num trauma no ombro, enfim. Né? Se a gente tivesse 6, 7 problemas musculares, aí sim, aí a carga está errada, o treino está numa intensidade maior ou menor, que não é o caso, né? Muito pelo contrário. E outra, um time que está, abre aspas, né? Não está correndo tanto, e virar um jogo no segundo tempo da forma que foi, o início de uma ideia, conhecendo o seu torcedor. O torcedor do Caxias é time grande, cara. Você erra um passe, ele pega no pé. E isso também foi um dos temas que eu usei no intervalo, né, para poder o time reagir, para poder que aqui tem que jogar, tem que escutar a torcida cobrar, e faz parte do processo. Enfim, por isso que eu tenho que enaltecer o trabalho dos atletas, porque não é fácil você voltar para o segundo tempo, perdendo o jogo, torcedor cobrando, e fazer 3 gols no segundo tempo, como a gente fez, mostra que tem uma boa ideia de jogo, tem conceitos que funcionaram bem, que o time está correndo bem, porque senão tu não consegue envolver, e a gente poderia até ter feito mais gols, enfim. Contra uma equipe que está bem treinada, né, que apresentou dificuldades, que conseguiu marcar bem, que teve algumas transições que levou perigo, mas o Caxias no segundo tempo foi muito eficiente e merecedor do resultado. Luizinho, como é que está sendo administrar isso, né, em relação às lesões que tem, né, com os jogadores de fora? Como é trabalhar, por exemplo, o Helder estava testando o lado direito para jogar e aí perde ele, né? E aí a sorte que o Nescau já estava no time titular, né? Como é isso para o treinador, essas mudanças rápidas, perder tantos jogadores, mesmo assim o Caxias mostra um elenco, mesmo sendo curto, mas de ter opções, né? Que a gente fala dessa boa montagem. E também um pouquinho sobre o Nescau na partida de hoje. Então, por isso que é fundamental, e isso a gente fez, né? De arrancar de um modelo de jogo e depois ir atrás das peças para a gente montar o time. Né? Então, a gente trabalhou muito. Claro que quando se tem um resultado como foi contra o Grêmio, parece que tudo está errado. Mas o que a gente trabalhou aqui em relação a essa ideia, né, de pesquisar as peças, de priorizar um grupo um pouco mais reduzido. Claro que a gente paga um preço, né, em relação a alguns pontos, porque a gente também não tem esse dinheiro, né, que de repente tem um Juventude para poder montar um time com 40 peças. Tá? E o futebol passa por isso também. Né? Então o torcedor tem que entender que tem limitações financeiras, mas que a gente dentro disso montou um time a partir do modelo de jogo. O Nescau, aquilo que eu falei, a importância de poder preparar bem todos os atletas, né, dentro de uma ideia. A gente teve um problema com o Helder, que ia iniciar o jogo, mas o Nescau, enfim, a gente tinha algumas ideias para essa partida, né, mas o Nescau sempre trabalhou dentro da mesma ideia do Helder também. Né, como o Iago já trabalhou mais por dentro, mais por fora, como o Gabriel. E esse é o papel do treinador, de poder criar opções, né, de se articular dentro das dificuldades. Por isso que sempre é o treinador que tem cabelo branco e depois é o presidente que vai ficar aqui. Não começou ainda, presidente. Hoje foi só a primeira amostra do que vai vir pela frente, mas também, como eu falei para os atletas hoje, até na pré-eleição, eu nunca tive plano B na minha vida. Eu sempre quis ser um atleta do futebol e depois eu criei até uma ansiedade para poder me entender o que eu faria depois. Se eu ia trabalhar no escritório, ia vender consórcio e tal. O futebol ele sempre foi a minha vida, então eu amo estar aqui. O torcedor, cara, o que me xingou hoje, o meu torcedor, não tem... Cara, dá vontade de colocar uma GoPro ali para escutar.
mas eu amo isso, cara, porque eu sei que é paixão, é a mesma paixão que eu sinto, né? Falar para o torcedor que eu sou o primeiro torcedor que, claro que eu tenho que ter equilíbrio das ações para a gente poder reverter uma situação quando está difícil, né? E também falar que a gente cria isso como ritual, né, presidente? Toda vez que o time jogar mal, pode vir atrás de mim aqui me xingar. Eu tenho um casca para poder segurar isso, tá certo? E deixo os atletas, porque isso atrapalha, cara. Atrapalha esse momento do jogo, da criação do jogo, tá? Então, vem aqui, me xinga baixinho que eu vou escutar e vou assimilar. Agora, a mesma paixão que o torcedor tem, esse grupo aqui, não tenha dúvida nenhuma, ele também tem para poder atingir todas as metas, né? E vai lutar muito como foi hoje, um jogo difícil para a gente poder reverter, né? E mostrou a qualidade e o comprometimento desse grupo em relação à vitória. Luizinho, a gente está vendo nesse Campeonato Gaúcho um protagonismo perigoso do VAR e agora tem um clássico pela frente. Preocupa a questão do VAR, como ele está sendo usado num jogo que promete ser pegado, como é o clássico? Sempre preocupa, né? Mas é engraçado que os profissionais com mais experiência estão cometendo alguns erros ou transferindo algumas coisas, né? Enquanto alguns, não sei se é motivação, né? Tem um desempenho melhor, ou de quem está começando, criando ambições para poder chegar no lugar do Daron, no lugar de outros, enfim. Mas assim, isso não está no meu controle. Então, o que aconteceu na arena, é chorão, é isso aqui. Não, eu estou com 52 anos, há mais de 42 anos dentro do futebol, e a gente sabe quando tem um lance determinante. Teve 3 impedimentos no jogo, tá certo? Que a arbitragem tem o seu rádio como comunicação, e o Daronco, eles conversam o tempo inteiro. E antes do Bandeira levantar, o Daronco apitou. E o protocolo do VAR não é esse. É seguir o lance, se acontecer o gol, o VAR anula, se tiver impedido. Ou ele vai confirmar, mas você apitar antes, até do que o Bandeira levantar, ele te tira a possibilidade, né, de poder fazer o gol. E eu cobrei isso da arbitragem e sempre vou cobrar em relação a ter justiça. O VAR é para ter justiça. Eu acho que está sendo muito rigoroso, né? Ontem a gente viu 2 jogos, os 2 jogos eu não expulsaria também os caras, e cria um desequilíbrio técnico em relação ao jogo, ao campeonato, que é muito curto, né? Então acho que tem que ter calma, tem que avaliar um pouquinho, tem que fazer uma reunião para a gente se acertar nos critérios, né, para gerar justiça para todos os clubes, principalmente para o interior. Contra o Grêmio teve um impedimento que o Bandeira deu e que o teu jogador não estava impedido, eles pararam. 2. Luizinho, sobre o clássico, né? O Juventude teve hoje o dia de recuperação, tu vai ter só amanhã de recuperação e vai ter um treino, basicamente, sexta, para adaptar para um outro tipo de adversário que joga diferente do que joga o Brasil. Como é que tu vai projetar, como é que tu vai trabalhar, né, a estratégia para esse jogo, tendo uma unidade aí de treinamento, 1 hora para preparar o time? Vai ser mais no mental, na conversa, no vídeo mesmo? Na verdade, a gente teve aí 7 semanas de pré-temporada. Então, em relação à ideia de jogo, meu time está pronto já para o jogo de sábado. O treinamento é descansar eles, né? Como eu te falei, a gente tem um prejuízo de algumas peças que são importantes, mas enfim, no jogo de ontem que eu assisti, na verdade, não é só um dia a mais, né, que o Juventude tem. Até nisso a tabela ela nos prejudicou um pouquinho, né, porque do jogo de sábado a gente vai ter um dia a mais para poder fazer o confronto lá na outra semana, né? Sempre foi, a gente jogou quinta e domingo, e quarta-feira, que deixa bem justo, principalmente a questão, e é início de ano, de ideias da formatação até física em relação a se manter consistente dentro disso, né? Mas
A ideia de jogo já está na minha cabeça. Como eu te falei, a gente vai recuperar os atletas, né? Avaliar amanhã, que é um dia importante. Se Deus quiser, não vai ter nenhum tipo de lesão, que sempre, às vezes pode acontecer, né? Acabar o jogo inteiro e ficar com uma dor muscular, enfim. Em relação a isso. O Juventude, na verdade, ontem ele fez um time misto, né? E tirou peças importantes como o Enio, o Jadson, sei lá, com 15 minutos do segundo tempo, já pensando no clássico, né? Então, como eu te falei, a gente vai recuperar o Caxias, as nossas peças, porque sábado é jogo grande, é clássico, o torcedor tem que vir fazer a diferença de novo, casa cheia, né? Para a gente poder juntos fazer um grande jogo. Valeu, professor. Valeu.